Saudações, pessoas! A parte no ar 2024 na Berlinda. E o A parte foi a última coisa no feed do Vira Casacas que você ouviu em 2023. E agora estamos entrando em 2024 com o primeiro A parte no ar. Já teve RT comentado, já teve Democracia na América. This is America. Tá, mas o que é tudo isso, Gabriel? Que loucura é essa? Sim, nós estamos no Vira Casacas, um dos podcasts mais queridos e mais escutados desse Brasil, Brasil! Pois é, e aí? E aí que toda terça-feira bate pra você, sem dó nem piedade, um programa com convidadas, convidados, convidudes incríveis que vão lidar com os assuntos da política, da economia, da cultura, da sociedade, tudo mais que você quiser, com a apresentação minha e do senhor Felipe Abal. Carapanã está numa missão secreta em Singapura, mas logo logo ele reaparece, né? Também faz parte do time. Bom, e aí? E aí que além de terça-feira todos os episódios bonitinhos aparecendo para você em todas as plataformas, todos os agregadores, na Aurelo, no YouTube também, para quem gosta de assistir TV no rádio ou rádio na TV, enfim, né? A gente também tem as nossas colunas. Então, numa semana, num final de semana, num sextou, você fica com o RT comentado, Felipe Abal, trazendo histórias, trazendo traduções e reflexões impressionantes. Já é sucesso total de público e crítica. Na outra semana, na outra sextou, você fica com o A parte este aqui que você está ouvindo, onde eu, Gabriel Divan, vou trazer para vocês novidades e comentários sobre a questão das leis, dos tribunais, do direito e tudo mais. E aí, nas quartas-feiras, você também tem agora o senhor Fabrício Pontin falando sobre a questão das eleições americanas daqui até novembro e fazendo você saber tudo que precisa saber sobre aquele pleito muito louco daquele país idem, né? Afinal de contas, né, como disse algum aí, né, acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil. Bom, temos que estar ligado, né? Então, repetindo, toda semana tem programa, toda semana tem coluna e a cada final de semana alterna. Toda semana também tem coluna agora em vídeo com o Fabrício. E eu vou dizer outra coisa, hein? Vem mais! Vem mais, então se liga. Você acompanha o Vira em todos os agregadores, em todas as plataformas de streaming, tudo grátis. Lá no YouTube, entra no nosso canal para dar uma fortalecida lá, clica no sininho, ativa tudo, nem que você ouça por outros lugares, porque é importante começar a fortalecer aquele meio também. A gente pode ser escutado pela Aurelo, e aí lá, se você escutar por lá, de repente pinga alguma coisinha para nós também. Então assim, você está cercado de opções gratuitas para curtir, apoiar e para fazer que o Vira Casaca seja parte da família. Você pode nos apoiar também em apoia.se/viracasacas e aí desde R$5 por mês, cinquinho, uma vez por mês, você já nos ajuda de montão para inclusive valorizar o trabalho dos profissionais que estão ajudando a gente a ficar cada vez mais bonitos, né? Você viu aí os novos layouts, cara? Dê uma olhada nas novas artes aí, né? Visualzinho novo. É, cara, é isso aí, meu. É o chamado tapa no visual, né? Tapa no visu, novo lookinho. Bom, vamos lá, que começou o ano, tem que trabalhar, né? Então, sobre o que a gente vai falar rapidinho hoje? Vocês viram que recentemente teve mais uma questão lamentável, mais uma questão muito triste, uma questão muito séria de prática de crime com resultado morte envolvendo apenados que estavam usufruindo da chamada saída temporária, né? O que alguns vão chamar de saidinha e tudo mais, né? Já virou jargão popular, até notícias em veículos oficiais, né? Como, por exemplo, no site do Senado, você encontra a menção à chamada saidinha, né? Bom, o que acontece aqui, pessoal? Acontece o que, volta e meia, pode sim acontecer. A gente não está aqui querendo criar fórmulas e fazer demagogias, em virtude de pessoas que estão cumprindo pena se beneficiarem da saída temporária, acabarem se envolvendo em prática de crimes e muitas vezes, né, não é uma coisa qualquer, banal, uma coisa de bagatela, mas alguma coisa muito grave, como por exemplo, né, algum roubo ou, nesse caso, né, alguma situação que termina com morte da vítima. O que a gente tem para falar sobre isso? Bom, temos para falar bastante coisa, porque a partir desses ocorridos, houve uma manifestação do Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, no que diz respeito a aproveitar o momento para fazer um merchan a mais, para fazer uma espécie de convite à agilidade
para apreciação do projeto de lei 2253 de 2022, que atualmente tramita na Comissão de Segurança Pública do Senado. O que quer dizer esse projeto 2253, sobre o que ele versa e por que o Pacheco saiu adoidado tuitando sobre esse negócio. É mais ou menos sobre isso que nós vamos falar, porque tem a ver com a extinção da saidinha. Em primeiro lugar, vamos dar uma olhada lá na Lei 7210 de 84, a chamada LEP, a Lei de Execução Penal, justamente por quê? Porque é lá que está regulado, em primeiro lugar, no artigo 66 e no seu inciso 4º, a questão de que compete ao juiz da execução autorizar saídas temporárias. Então, vamos explicar uma coisa bem rapidinha aí, naquele nosso estilo, né, de facilitar tudo, de explicar as coisas para quem não é da área conseguir entender. Depois que você é condenado ou condenado, depois que acabam todas as possibilidades de recurso e modificação dessa condenação, que é aquilo que a gente chama de trânsito em julgado, então você já sabe que quando tem trânsito em julgado, é sinal de que agora a decisão vai ser cumprida porque ela não tem mais como ser ordinariamente modificada, ok? Bom, aí a gente passa, no caso de uma condenação criminal, para o processo de execução criminal. Cria-se um novo processo, mas não agora para rediscutir a questão da condenação, da pena, da culpa. Não, agora é um processo criado, bastante administrativizado, no caso, que é para regular como é que vai ser a execução da pena, quanto tempo o camarada tem que pegar de pena, em qual regime ele está, em qual presídio eventual ele fica, ou para quem que ele tem que pagar a multa a qual ele foi condenado. Tudo isso gira em torno dos teores daquilo que ficou estabelecido na condenação. Beleza? Bom, quem cuida disso, portanto, é a vara de execuções e na figura do juiz ou da juíza da execução, que é a pessoa que vai coordenar o processo ou os processos de execução criminal. Então, agora, o juiz ele vai ter até decisões para tomar, porque vai haver questões das quais cabe recurso dentro da execução. Repito, lembra, não tem mais nada a ver com o caso foi decidido, o cara está cumprindo pena. O juiz da execução lida com as questões, os incidentes, as broncas durante o cumprimento da pena. Tá, e aí? E aí que a gente vai decidir, eventualmente, se pode progredir de regime, vai decidir se a pessoa cometeu ou não falta grave, vai autorizar ou desautorizar algumas coisas que forem pedidas, vai analisar uma série de questões. Entre elas, esse juiz, de acordo com a lei atual, ele pode, portanto, autorizar as saídas temporárias, essas tão polêmicas que existem. Tá, aí alguém já levanta a mão, já diz assim, ó, tá, Gabriel, mas só uma coisa, cara, eu já não entendo esse negócio aí, porque o cara tá condenado a 10 anos de cana, tá puxando uma etapa lá, aí daqui a pouco ele tá fora, daqui a pouco ele tá não sei onde, daqui a pouco ele saiu, daqui a pouco... Calma. Vamos explicar uma coisa aqui que é muito básica, né, que eu acredito que vocês já saibam, até porque é impossível não ter ouvido falar disso, mas é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem. Gente, a questão de cumprimento de pena privativa de liberdade, ela pressupõe, entre outras coisas, que um dia a pena vai acabar, um dia o cara vai pagar o que deve, entre aspas, um dia ele vai estar na rua e a gente tem que dar uma finalidade para esse cumprimento de pena, porque não pode simplesmente chegar assim, joga o cara num buraco por 10 anos lá, fica jogando água e comida para ele, e aí dali a 10 anos a gente puxa a corda de novo, né? Puxa ele para fora do poço e vê o que acontece, né? Não é assim que funciona, cara. Não é assim que funciona e não é nem politicamente inteligente que assim funcione, tá? Eu não estou nem falando aqui de questões de humanidade, né, ou coisa parecida. Eu estou falando de inteligência política. Cara, tem que ter um destino e tem que ter uma finalidade para esse cumprimento. Então, se a gente não adaptar o sujeito, se a gente não fizer alguma coisa para que na sua saída haja algum ganho evolutivo, e se a gente não, inclusive, preparar a pessoa para sair um dia, para que, pelo menos, se acredite na oportunidade de alguma coisa ter melhorado, e eu não estou falando no sentido utópico, nem no sentido pedagógico, necessariamente, eu estou dizendo assim, cara, o cumprimento de pena tem que servir para alguma coisa. Então, é elementar que você, ao perceber que o cara vai ser reintegrado na sociedade, crie, ao longo dos tempos, medidas que vão proporcionar esse tipo de reintegração, como, por exemplo, a progressão de regime. Então, ó, para você não confundir, tá? As coisas, elas são parte de uma espécie de mesmo guarda-chuva, vamos dizer assim, porque o ideal é o mesmo. O ideal é ir preparando a pessoa para uma reinserção social mais eficaz, mas elas não são iguais, tá? Então, assim, ó, de uma maneira bem rapidinha para ninguém trocar, né, as bolas, para ninguém fazer bagunça aí. Vamos lá. Progressão de regime é direito estabelecido em lei para que
ao passar do tempo, respeitadas algumas condições, o tipo de cumprimento de pena, o tipo de local, barra estabelecimento, barra condições de cumprimento de pena, vai se abrandando, vai se modificando. Então, você sai de um regime fechado, você vai para um regime semiaberto, já com possibilidade de trabalho, já em outro tipo de estabelecimento ou em outras alas específicas de um estabelecimento, e depois você vai para um aberto, onde há a possibilidade, inclusive, de você se recolher apenas em alguns períodos, ou apenas em período noturno, ou apenas para dormir, mas você já está, basicamente, no final, já está no túnel de saída do cumprimento de pena. Liberdade condicional é quando você passa a ficar liberto, mas com o obedecimento de algumas condições, muito possivelmente, né, aparecer volta e meia para avisar o que você está fazendo, para dizer onde é que você anda, para comprovar que você está trabalhando, ou, principalmente, né, agora com o uso da tornozeleira eletrônica, você ficar liberto, mas com a gente podendo monitorar onde é que você anda, lugares que você frequenta ou não poderia estar frequentando. Bom, isso tem a ver então com o tipo de cumprimento de pena. Agora, quando a gente fala, por exemplo, em liberdade provisória, bom, esquece isso agora porque já é outra coisa. Liberdade provisória é para quem ainda não é condenado, não está cumprindo pena, transitado em julgado, é para quem ainda está discutindo no processo ou para quem está sendo investigado. Então, você ainda não está cumprindo pena, mas você passa a investigação e ou processo, mediante certas condições, livre. Nós estamos falando aqui de pena, tá? Da pessoa que já está condenada. O processo já terminou. Então, nós estamos decidindo como é que se cumpre a pena. Se a pessoa fica fechadona lá, né? Se a pessoa fica em um estabelecimento de maior segurança, com as regras do estabelecimento e tudo mais, se a pessoa fica num regime semiaberto, ou se a pessoa já fica quase na boca do gol para sair num regime aberto e ou possivelmente numa liberdade condicional. Tá, e onde é que entra, Gabriel, a saída temporária aí? Em primeiro lugar, a saída temporária, ela não pode ser para quem está num regime fechado. Por quê? Porque regime fechado é pena mais grave, é início de cumprimento de pena, é uma etapa de segregação, então, tecnicamente, a pessoa fica trancada lá e pronto. Eu não quero que ela apareça na rua, eu não quero que ela tenha trabalho externo, eu não quero que ela saia do complexo e do estabelecimento onde ela está pagando pelo seu crime, né? Vamos dizer assim. Então, saída temporária, por lei, ela tem a ver com a questão do regime semiaberto, ou seja, você permite a saída para, eventualmente, a pessoa que não está naquele momento ou recomendada para o regime fechado. Então, para aquela turma lá que está no semiaberto, que já tenham cumprido uma fração mínima de 1/6 da pena total, ou, se for o caso de reincidente, tem que cumprir um pouco mais, 1/4 da pena total, aí você passa a ter o direito, estando, de novo, repito, já na fase do semiaberto, você já andou um pouco no cumprimento da pena, você tem bom comportamento, você está cumprindo direitinho, então brilha para você a possibilidade de, pelo menos 5 vezes por ano, ganhar uma saída, ou seja, o juiz ou juíza que controla a execução da tua pena, não está encerrada a pena, não está livre, não acabou tudo, não é arrego, não é indulto, isso é outra coisa, pessoal. Indulto é quando, por exemplo, no final do ano, o executivo, a presidência da República, libera pessoas do cumprimento de uma parte da pena que faltam, porque já é coisa pouca, já é coisa que, inclusive, é melhor aliviar, né? Então, o indulto, o cara tá indo embora. O cara, ó, é o seguinte, cara, tu falta 2 anos para o cumprimento da tua pena por crime que não é com violência e que tu não é reincidente. Tá, então tu ganha indulto. Ou seja, acabou. Estão te aliviando a barra. Agora, a saída temporária não é isso. Saída temporária é o cara que ainda está no cumprimento da pena, que já chegou na fase do semiaberto, que não tem alguma bronca lá de falta grave ou coisa parecida, que respeita certas condições, que já está num certo tempo de caminhada dentro do cumprimento da pena, vai poder, por exemplo, 5 vezes no ano sair. E não precisa necessariamente, vai ter que sair as 5 vezes. Não, às vezes não vai dar. Mas a questão é, libera o cara, por exemplo, para passar o Natal junto com a família e depois ele volta. Libera o cara para alguma data comemorativa, mas enfim, significa, portanto, que há
questão da saída tem a ver com o controle da execução da pena pelo juiz ou pela juíza da execução. Essa pessoa que vai dizer, olha, nesse caso aqui, nós temos a liberação da data X até a data Y para que a pessoa vá ver os familiares, indique onde é que ela vai ficar, não é para ficar tecnicamente zanzando por aí, é para ir lá dar um alô e é para estar aqui de volta até o momento tal do dia tal, né? Por quê? Porque se a pessoa não retorna, por exemplo, ela é automaticamente foragida, porque ela está cumprindo pena, ela está descumprindo uma ordem. Então a coisa é bem específica, né? Então, para que vocês não confundam de novo, não é uma questão de liberar a pessoa condicionalmente, não é a mesma coisa que progressão de regime, não. Ela faz parte do conjunto de benefícios para quem já progrediu de regime, não pode para quem está no fechado. E não é uma interrupção do cumprimento da pena que está acontecendo. No meio do cumprimento da pena, a pessoa ganha um bônus de poder, em alguma data específica, mediante uma condição específica, em um contexto específico que vai ser pedido pela pessoa e analisado pelo juiz, com um número bem limitado de possibilidades disso acontecer dentro de um ano, poder ganhar o direito à saidinha, entre aspas. Eu sinceramente, eu já disse, esse termo ele ganha uma conotação meio normal, normalizada, mas eu não gosto disso porque aí assim, ó, aí a saidinha, cara, isso é um benefício legal que tem que ser estudado, tem que ser defendido, tem que ser criticado. Tu fica falando saidinha, parece que é tudo assim, né? Qualquer coisa que tenha a ver com o cumprimento da pena e o direito do apenado vira uma coisa como se fosse arrego, vira galinhagem, né? Vira saidinha. Não, a saída temporária, cara. É uma coisa que vai ser pedida e vai ser analisada, tá? Vamos falar seriamente, porque isso é um instituto que está aí, ou melhor, até segunda ordem está aí. Porque eu já disse para vocês que no projeto de lei que está no Senado, entre outras coisas, nós estamos criando regras mais rígidas para a progressão de regime, criando regras mais rígidas para a questão do trabalho externo e do regime aberto, e nós estamos extinguindo a possibilidade da saidinha. Viu só como uma coisa é complicada, né? Eu mesmo não queria e falei saidinha, agora saiu naturalmente, né? Tá, mas aí tem aquela coisa que eu tenho certeza absoluta que você está se coçando para perguntar, você chega a estar falando aí com o seu fone de ouvido, com a sua caixa de som. Ah, Gabriel, mas e a Suzane von Richthofen, que ora bolas, né? Fez tudo o que fez, ela tem saidinha no Dia dos Pais, por quê? Isso é um deboche, isso é ridículo, acorda Brasil 11. Calma, tá? Tá, ó... O caso da Suzane, o que ela fez, o que ela merece em termos daquilo que ela fez, a gente já sabe, já está tudo posto aí, já tem inclusive 3 filmes aí para vocês verem dos últimos tempos aí, eu não vi, tá? Mas assim, ó, vamos deixar claro uma coisa, tá? Olha para a lei, repito, para a lei de execução penal, para 7210 de 84, vai lá no artigo 122, tá dizendo assim, ó, olha lá. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta nos seguintes casos. Então, em primeiro lugar, né, pessoal, isso aqui é um período específico que vai ser decidido pelo juiz, dependendo das condições, para que a pessoa possa sair um pouquinho e voltar logo depois. Então a ideia não é, não, o cara tem que ir direto, ser escoltado até não sei onde. Não. Isso aqui é uma autorização, né? É uma doação de braço a torcer pela lei. Olha, nessa data você vai e dali a pouco a gente estabelece a hora que você tem que estar aqui de novo, tá? Mas quais as condições? Visita à família, frequência a curso supletivo profissionalizante ou instituição de segundo grau ou superior, na comarca ou no juízo em que está cumprindo a pena, na execução, participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. E aí vai dizer assim, a ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz. Então veja que a lei está dando um poder de controle e de averiguação do que tem que ser feito muito grande para a juíza ou para o juiz, tá? Não terá direito à saída temporária a que se refere o caput desse artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com o resultado morte. Isso aí foi incluso em 2019, tá? Então a gente sabe muito bem que eu não posso incluir uma coisa depois para fins de obrigar a pessoa que já tinha sua condenação e as regras de cumprimento de pena estabelecido antes afetadas por esse negócio. Então, de 2019 para adiante, as Suzanes da vida
não vão poder obter o benefício, tá? Então, antes de 2019, no caso, a gente tem a possibilidade disso acontecer. Mas, Gabriel, como é que ela pode sair para o Dia dos Pais? Ela vai visitar quem? Gente, botem na cabeça a coisa não é um requisito especificamente vinculado a algo moralista, tá? Ah, olha só, ela não acredita em Papai Noel e vai sair pro Natal, não sei o que. Cara, não é por isso. Tem a ver com a possibilidade disso ajudar a reinserção da pessoa. Tem a ver com os requisitos sendo cumpridos. Eu vou ler com vocês aqui também o artigo 123, que está dizendo o seguinte, ó, a autorização será concedida por ato motivado do juiz, então não é simplesmente assim pediu, levou, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária, e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: comportamento adequado, o cumprimento aquele de 1/6 ou 1/4, dependendo, né, como é que for a condenação, compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Então é uma questão muito mais geral, do tipo assim, olha, requisitos estão cumpridos, situação do cumprimento da pena está andando assim, assado, os presos nessas condições terão a possibilidade dessa saída aqui, se assim o quiserem, nos seguintes termos e condições. E ponto. Então, assim, vamos ser pragmáticos aqui, pessoal. Tem a ver com o cumprimento da pena e a possibilidade disso aí ser uma espécie de janela para melhorar a chance da reinserção. Não é necessariamente uma questão moral. Claro que temos que debater o tipo de momento e o tipo de necessidade de uma coisa como essa. Não é uma coisa fixa assim, olha, todos os presos têm que sair para abraçar a sua mamãe. Inclusive aqueles que assassinaram a sua mamãe. Não é disso que nós estamos falando, né? Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos estabelecendo um momento de possibilidade de saída. Se não houver nada o que fazer e se não for causar nenhum tipo de modificação benéfica ou positiva para a reinserção da pessoa, ela não necessariamente tem que sair. Olha só, eu não peguei minha saída aqui. Cara, vamos com calma. Agora, Dia dos Pais, Natal, Dia de Finados, Páscoa, isso aí são elementos que são convencionalmente estabelecidos. Você pode ter uma saída em outro momento em relação a alguma coisa específica, como por exemplo um curso ou um trabalho, alguma atividade que tenha uma data bem aprazada e bem colocada. Ah, mas não é data de Páscoa nem nada, Gabriel. Sim, mas pode acontecer. Você vai ter direito a 5 dessas saídas para o ano, então pode ser que tenha uma data mais importante. É uma convenção você deixar algumas datas fixadas com base nesses feriados, onde muita gente normalmente quer estar junto com a família. Mas não significa que tenha que ser necessariamente uma questão de família e afetividade. Pode ser uma outra coisa. Então, Suzane sair no Dia dos Pais, olha, é sobretudo uma ironia meio macabra. Agora, não tem a ver com, olha, mas ela não vai lá visitar pais porque ela deu cabo dos pais. Não é exatamente para isso que tem que ser atrelada à saída. Agora, vamos lá. A gente tem sim que conversar sobre essa questão. Por quê? O que está se debatendo no Senado? Já falei, o projeto de lei 2253, que ganha muita potência, atualmente já passou pela Câmara, aprovado, já está no Senado, e no Senado ele tem um trânsito potencialmente positivo. Ele ganha muita força no sentido de que vai acabar com a saidinha, e é um discurso que há muito tempo é forte, há muito tempo tem respaldo, há muito tempo está em moda, e agora, senhoras e senhores, eu acho que rola. O texto do projeto, que vocês conseguem ver lá no site do Senado, né? Estou com ele aberto aqui na minha frente, por exemplo, ele vai revogar o artigo 23, 166, 122, 123, 124, ele vai tirar uma parcela bastante substancial ali da Lei de Execução Penal. Então, a questão da saidinha por este projeto, ela vira game over. Então, passa a não haver mais a possibilidade da saída, passa a ganhar corpo. A ideia é que há muito tempo se bate na tecla lá que a saída é uma imoralidade, é um negócio para Suzane Richthofen ganhar arrego, é um negócio para o cara sair para poder cometer mais crime. Bom, ganhou, então, pelo menos esse round da disputa, o argumento de que se deixar o cara sair, ele vai só cometer mais crime, então não tem que deixar ninguém sair, né?
Esse debate ganhou muito fôlego nos anos recentes dentro do Senado, como eu já falei para vocês, e a gente tem aqui no próprio site, né? A gente está falando do Senado Notícias, se vocês fizerem uma procurada lá básica, senadores analisam fim dos saidões dos presos, já aprovado na Câmara. É uma notícia aqui do dia 4, agora, 4 de janeiro. E lá vai ter todo um resumo do debate que foi travado, que eu vou falar em linhas muito rápidas aqui para vocês, tá? E o que tem de cara assim que tá se refestelando, tem gente que tá que nem pinto no lixo, né? Com essa questão. Por exemplo, aqui ó, na notícia tá dizendo assim, ó, favorável ao projeto, o relatório do senador Flávio Bolsonaro, não brinca, né? Afirma que a superlotação e a precariedade das instalações do sistema carcerário prejudicam a ressocialização adequada dos presos e, por isso, traz mais perigo no retorno dos presidiários às ruas. Ao se permitir que presos ainda não reintegrados ao convívio social se beneficiem da saída temporária, o poder público coloca toda a população em risco, diz o senador. Agora, olha que interessante. Olha quem é que veio trazendo um contraponto aqui. O Cajuru. Né? Para o senador Jorge Cajuru, ainda conforme a notícia, a saída temporária como meio de reinserção social é importante para os outros presos, para não reincidirem em novos crimes. O projeto elimina um mecanismo que contribui para a paulatina reinserção social do apenado e confere o mesmo tratamento ao condenado primário de bom comportamento e ao reincidente que comete faltas graves. Então, o que o Cajuru está tentando dizer aqui? Olha, se eliminar total a saída, você está eliminando a possibilidade da saída também para aqueles caras que faziam bom uso da saída, para aqueles caras que realmente estão no caminho certo, estão pelo justo lá. Então a ideia é, acaba com a saída, porra, mas e aqueles para quem a saída servia para alguma coisa? E aí começa um debate, né, que deveria ser inclusive mais sério e mais focado no sentido dos dados. É óbvio que, de novo, né, quem está com a faca e o queijo na mão para aprovar esse negócio está dançando, está bailando por cima de uma série de estatísticas, né, bastante populistas, mas não que a gente não possa dizer que elas não tenham algum respaldo real, né? E aqui, por exemplo, a gente está falando do secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, o Hudson Teixeira, que ele está dizendo que, pelo menos, não retornam das saídas entre 2022 e 2023 aproximadamente 10,5% de pessoas. E aí ele vai falar, o período de final de ano em que a maior liberação tem em torno de 32% de pessoas que não retornaram e que se envolveram em ocorrências criminais. Então, em média, 10% nunca volta quando dá uma saidinha. 32% no final do ano, no caso dessas saídas um pouco mais elevadas, né, não retornam e se envolvem em ocorrências criminais. E aí os crimes que cometem são tráfico de drogas, porte de arma, homicídio, situação de violência doméstica, etc. Então aqui, né, nós temos um dado interessante. Nós temos também a opinião aqui no debate de Gabriel Sampaio, diretor da ONG Conectas Direitos Humanos, que segundo ele as informações são insuficientes. Ó. Ele vai dizer que a pessoa está apta para trabalhar e voltar para dormir no presídio. É o modelo do regime semiaberto. Por que a saída temporária vai aumentar o risco em relação àquele da ida ao trabalho? Não aumenta. Não há dados que digam que aumenta, até porque é contraintuitivo. E aqui é interessante falar, né? Continua existindo, portanto, a possibilidade do cara, em dado momento do cumprimento da pena, começar a trabalhar fora, mas voltar para dormir no presídio. Então, a ideia é de que tem apenado que pode simplesmente passar boa parte do dia fora do sistema carcerário e voltando depois, ela fica meio que incompatível com a ideia de você não permitir que ninguém saia nunca para datas específicas, em motivos e em situações específicas. Então, não existe encerrar com a progressão de regime, existe encerrar, de acordo com o projeto de lei, com as saidinhas. Mas aí fica aquela coisa, né? Tem cara que está boa parte do tempo fora. E aí tu vai dizer que o fulaninho de tal lá não pode nunca mais dar uma de 5 saídas numa data específica, numa circunstância específica. Realmente fica incongruente. O problema é o cara perceber que, se fosse o caso de todo mundo que sai, comete crimes e tudo mais, bom, aí teria que simplesmente impedir que a pessoa trabalhasse, impedir que a pessoa estudasse, impedir a progressão de regime, impedir a liberdade condicional. E aí tu causa um colapso no nosso sistema e tu causa um colapso, inclusive, em torno da própria ideia do para que ele é feito e do que a gente quer, né, para o que ele sirva. Claro que existe gente que aproveita a saidinha para voltar para a lida
E você não pode negar isso, por mais progressista, por mais defensor dos direitos humanos e carcerários que você seja, não dá para negar que é um dado de realidade com o qual nós temos sim que trabalhar. Não é uma ilusão, não é uma mentira. Os recentes acontecimentos aí, eles são prova disso. É claro, o uso que se faz desse tipo de coisa é bastante demagógico, né? Porque o cara diz, olha só, eu vou batalhar para que nunca mais aconteça a morte de uma pessoa por um apenado que deveria estar fechado atrás das grades e estava dando voltinha por aí. Cara, isso é se aproveitar da dor da família, é se aproveitar da ocorrência, é se aproveitar do sinistro acontecimento. Isso é uma coisa que não deveria orientar as nossas políticas de questão carcerária e, principalmente, né, a nossa legislação pertinente ao tema. Agora, acaba acontecendo e o calor disso que ocorreu recentemente, que foi o combustível para as manifestações do Pacheco, são um trampolim, né, são uma espécie de montaria para que o cara cavalgue à vontade por uma série de argumentos que eles são bastante problemáticos. Por um lado, ainda que eles sejam, de um ponto de vista sofista, mas também de um ponto de vista bastante sério, verdadeiros por outro. Nesse caso aqui, eu acho que eu vou ter que concordar com o senador Cajuru, né? É muito engraçado isso, né? O senador Cajuru, cara. Quem te viu, quem te vê, quem conhece. Bom, o fato é, cara, extinguir simplesmente a saidinha é uma coisa que vai atender os anseios de um certo tom midiático da discussão, vai tornar a coisa palatável, vai tornar agradável, vai fazer rir uma bela parcela do eleitorado, vai ser algo muito possível de ser explorado, né? Aquela velha história, o combate ao crime, o combate à moleza, direitos humanos é para humanos direitos, é sempre esse papo furado. Agora, não podemos negar que é um argumento que ele é formidável, porque sim, no momento em que tem muita gente que comete crimes em termos de usufruir dessas vantagens, a porta fica aberta, né, para esse tipo de coisa ser defendida cada vez mais e agora parece que vão conseguir derrubar. Parece que, né, tá balançando, vai cair pro lado de lá o negócio. Eu acho que isso aqui vai passar. Mas a gente tem que lembrar que quando você extingue o negócio, você simplesmente está tirando uma possibilidade de benefício que foi pensado para alguma coisa. Ah, Gabriel, mas e se for contigo, se o cara da saidinha for lá? Bom, eu já falei para vocês várias vezes, vocês já sabem, né? Esse argumento do se for contigo, se for comigo, se for com a filha, não sei o quê, é um argumento meio babaca, né? Babaca. Agora, nós vamos negar que isso pode acontecer? Não. Nós vamos negar que há um ponto aqui? Não, não podemos. Me desculpe, não podemos. Então, essa questão, a assassina dos pais sai no dia dos pais. O cara que saiu lá não sei o que cometeu um novo homicídio. Cara, isso tem que entrar no debate com seriedade, com serenidade. Isso tem que fazer parte da análise, porque mesmo nós, ditos progressistas, não podemos negar que isso é um dado de realidade. Ah, mas quantos por cento? Bom, é aí que tem que ver, né? É aí que tem que ver. Se em média são 10%, vamos tomar como base, né? Eu não tenho aqui, eu até procurei no anuário do Foro Brasileiro de Segurança Pública, né? Esse tipo de dado aqui, eu não encontrei, pelo menos na minha pesquisa rápida para esse episódio. A questão desse tipo de dado é fundamental. Agora, se é 10% em média, já é um número que parece pequeno, mas não é tão pequeno. Se são 32% em termos do final do ano, né, quando as coisas esquentam, os ânimos esquentam e mais gente está colocada na rua, é um número bastante relevante, ainda mais do que aquele outro, obviamente, numericamente falando, mas é um número que tem que ser considerado. Eu, sinceramente, sou contra o fim dessa medida, sou contra o fim desse direito do apenado. E é muito chocante falar isso. Sim, gente, o apenado tem direitos, não é qualquer coisa, não é simplesmente o cara tá jogado lá, acabou, né? Deixa lá porque tem que pagar pelas barbaridades. Cara, o apenado tem direitos. Eu sou contra o fim desse direito. Agora, nós temos que seriamente discutir esse tipo de coisa. O pior de tudo é que aproveitaram o lance para poder enforcar um pouco mais a corda daquilo que há muito tempo se queria. Começou a se criar, de novo, a necessidade de progressão de regime com mais critérios que têm a ver com coisas mais arbitrárias e subjetivas, tipo análise criminológica. Porque o projeto de lei, eu já falei, e nós vamos discutir isso aqui talvez em outra oportunidade, ele muda critérios para, por exemplo, progressão de regime.
Ele vai mudar a lei de execução em vários aspectos, não só na questão da saidinha, ou da saidona, ou da saída, né? Vamos falar sério, né? Agora, agora vai dizer assim, ah, Gabriel, mas então tu quer simplesmente que o cara cumpra um período lá e saia, assim, não interessa se ele é perigoso ou não, não sei o quê. Não estou dizendo que é assim, mas quando a gente começa a estrangular as possibilidades de reinserção e de efetiva progressão, de progredir dos regimes, a gente está modificando o nosso plano estrutural e simplesmente desistindo daquilo para o qual deveria servir essa coisa toda, a fim de atender, né, espécies de slogans midiáticos ou slogans demagógicos que giram em torno dessa questão. Essa é a questão carcerária é a questão quase que fundamental do reacionarismo, né? Porque é muito fácil jogar com isso, né? Ah, o cara é preso é porque ele cometeu alguma barbaridade, é porque ele fez algo que não devia, é porque ele é uma pessoa ruim, então defender direitos e organização política para como essa pessoa tem que cumprir essa pena é meio que defender essa pessoa, é meio que defender o que ela fez, é meio que achar que não tem nada de errado, e aí quem está do lado certo da história ou do lado errado da sociedade. Cara, não é assim que tem que funcionar as coisas, né? Mas talvez a gente volte a falar nesse assunto, muito provavelmente sim. Mas o que eu quero fazer hoje com vocês aqui, de forma bem ligeira, e acabo de fazer, né? Acredito eu, é uma introdução ao tema e uma introdução ao que muito provavelmente vai mudar na lei e vai ser discutido a partir dessa que vai ser então, né, a extinção ou o abandono de um dos planos e de uma das possibilidades estruturantes da ideia de cumprimento de pena no Brasil a partir da reforma de 84, 1984, né? Então, quer dizer, a gente tinha uma baliza de um tipo de plano, de um tipo de estratégia para definir como é que ia ser o cumprimento da pena, e ela passa por várias questões. Uma delas é, vamos deixar com que pelo menos 5 vezes no ano, de forma analisada e de forma, inclusive, né, pensada para se sim ou não é necessário ou é prudente, permitir que a pessoa saia um pouquinho. Claro, claro, isso, obviamente, repito, tem que passar por uma discussão unida, embora gostemos ou não, a ideia de que isso talvez esteja servindo para muita gente, né, se aproveitar e seguir na malandragem. Não é para ser uma coisa moral no sentido do conteúdo, a saída do Dia dos Pais é para quem tem que ver só os pais, que não é uma saída que vai beneficiar pessoas numa data específica. Não precisa ser necessariamente uma questão de pais ou coisa parecida. Assim como as outras datas também não precisa. Agora, é uma convenção que ela tem que ser sim analisada sob os seus aspectos ruins e problemáticos também. Se a gente não analisar os aspectos ruins e problemáticos, só os reacionários, só os perversos analisam. E aí é ponte para que, né, deitem num colchão e rolem e tudo mais, né, pessoas como ali o senador Flávio Nananã, o senadorzinho não sei quem lá, o outro que quer não sei o quê, e o cara que quer se aproveitar na internet, né, de um momento específico para poder, né, cantar de galo, né. Então, temos que discutir isso aí sabendo prós e contras e temos que principalmente saber o que é e quando é que pode, pelo menos por enquanto, vir a existir. Beleza? Então, este foi uma parte, inclusive, meio gripado, meio alérgico, né? Contendo a tosse e dando algumas fungadas aí, que eu vou tentar tirar na edição, mas com certeza não são todas que vão sair. E peço desculpas desde então. Daqui 2 semanas a gente retorna e muito possivelmente, como eu falei, a gente volta a este tema com uma visão um pouco diferente, mais atualizada, logo em breve. A introdução geral, a saidinha, então, está colocada. Sextou Brasil, primeira parte de 2024. Continue com o Vira Casacas, continue conosco.